Fala pessoal, aqui é André Knapp, sou oficial de justiça, sou mentor de concursos. Espero que você tenha gostado da primeira aula, tá? Primeira aula eu falei um pouco da minha história, falei sobre concurso. E nessa aula eu já vou falar sobre técnicas, né, de planejamento, de métodos de estudo e como você pode se preparar para esse concurso para chegar realmente preparado para vencer a VUNESP. Que vou falar para vocês, não é fácil, mas depois que você pega o jeito, a VUNESP não tem chance mais. Tá bom? Então vamos para a aula. Bom, vamos então iniciar o segundo vídeo, tá? Do nosso mini curso de como passar no concurso de escrevente 2017, tá? Já passei pela minha apresentação, falei sobre o concurso, falei sobre o cargo, eu mostrei uma tabela sobre concorrência e nomeações, e nessa aula a gente vai ver como se planejar, como se preparar para passar nesse concurso, e sempre, né, com essa abordagem de alguém que já passou pelo que você passou, que você está passando, né, que já passou pelo concurso, não esse especificamente, mas oficial de justiça, que é bem parecido, é também da VUNESP, também do Tribunal de Justiça de São Paulo, além de outros concursos. Eu quero que você aprenda com os meus erros, né, que eu demorei anos para aprender. Primeiro vamos já começar por essa parte, né? Quais foram os erros que eu cometi quando eu estava iniciando minha preparação e prestei os 3 concursos de escrevente que eu tinha prestado. Primeiro que eu não tinha planejamento nenhum, né? Não tinha um objetivo, não tinha nada, não tinha método, não tinha... praticamente não sabia o que eu estava fazendo. O que eu fiz? Comprei uma apostila de banca, né? Fui na banca de jornal, comprei uma apostila, não sei nem se foi na banca ou se foi na internet, mas é essas apostilas que vende na banca. E a apostila que eu comprei era uma mistura de lei seca com informação inútil. A primeira apostila que eu comprei. Eram praticamente 20 páginas de lei seca para uma página de uma informação completamente inútil, né? Era uma súmula do STF sobre alguma coisa daquela matéria que isso não cai, isso não tem nada a ver com a matéria que cai. Ou seja, quem formulou aquela apostila não tinha noção nenhuma de como era esse concurso. E como que eu estudava? Eu ficava lendo e eu corria para vencer a matéria. Eu tinha que vencer todas as matérias, eu tinha que ler 100% da matéria. Então, tinha hora que eu corria, eu nem tava entendendo o que eu estava lendo, porque era uma lei seca, para quem nunca teve contato com lei. Eu ia lendo sem entender aquilo, né? E lógico, no final eu não me lembrava de nada, tá? Além disso, eu não sabia como fazer prova. Na minha primeira prova, eu gastei metade do tempo em matemática. Eu fui tentando resolver matemática, que é uma disciplina que eu já tenho mais contato, e realmente eu resolvi todas, eu acertei todas, mas eu gastei metade do tempo que eu tinha para a prova, praticamente, naquelas questões de matemática. Então, na hora que eu fui fazer as outras, eu vi quantos pontos eu perdi de bobeira. E é isso que eu não quero que aconteça com você, então vamos pensar num planejamento para nossos estudos, tá? Planejamento básico. Primeira coisa, não corra para vencer uma matéria, né, entre aspas. A matéria é pequena, são poucas disciplinas que estão sendo cobradas, né? Então dá para você separar tranquilamente 2 matérias por dia para estudar, tá? Foca nas mais importantes. Quais são as mais importantes? Português e informática. Ué, mas da onde você tirou isso? Simples, o edital já te dá isso. São as matérias que mais caem, são português e informática. Português 24 e informática 16. E como nenhuma matéria tem peso diferente, então essas 2 matérias, elas são 40% da prova. Então, por ser um concurso do fórum, muita gente acha que tem que estudar direito, tem que saber de direito, mas peraí, português e informática te dá 40% da prova já. Então, pensa sempre na eficiência, tá? Estude uma matéria, foque em uma matéria. Na verdade, você vai ter que estudar todas, mas deixa mais importante para o começo e sempre pense nesse grau de importância pela eficiência da matéria, o princípio de Pareto.
é você conseguir mais pontuação com uma quantidade menor de estudo e focando em disciplinas de menor dificuldade. Para você ter uma ideia, falando em dificuldade, todas as disciplinas de direito são fáceis, porque o que é pedido na prova é uma interpretação bem rasa da lei seca. Então não tem complexidade nenhuma nisso. Só que dentre elas existem as matérias de maior eficiência. Por exemplo, são as matérias curtas. Um exemplo do último concurso. Direito administrativo foi responsável por 7% da prova, né? Deu 7 pontos. Direito constitucional, 6 pontos. E penal, 6 pontos. Essas três disciplinas, essas três matérias, são muito curtinhas, bem curtinhas mesmo. O direito constitucional para esse concurso é bem curtinho. O penal é muito simples, muito curtinho. Enquanto existem outras matérias longas, como o processo civil, que ele até deu 7 pontos, só que a quantidade de matéria de processo civil é praticamente o dobro de constitucional. É muita matéria. E processo penal também é bem longo para dar os mesmos pontos de direito penal, por exemplo, que é bem curtinho. Então a gente tem que ter esse grau de importância das matérias para saber qual a gente vai focar mais. A gente tem que saber tudo, mas a gente tem que ter em mente que essas matérias são mais eficientes para a gente conseguir com a maior quantidade de pontos possível. Por exemplo, a disciplina de matemática é uma matéria que muita gente tem dificuldade. E a matéria é extremamente extensa. O conteúdo que foi cobrado no edital é praticamente tudo que a gente aprende no nível médio em matemática. Tudo isso para dar apenas 6 pontos. Então, se você tem dificuldade em matemática, você deveria focar realmente em outras matérias, não perder muito tempo em matemática, focar apenas em alguns pontos do edital que você já domina. E agora, umas técnicas de produtividade na hora do seu estudo. Trabalhe com o conceito de pirâmide invertida. Comece pelo mais importante. Lembra do grau de importância que a gente deu? Então, comece sempre pela matéria que você vai dar mais importância. Se você estuda 2 matérias por dia, estude a mais importante primeiro. E, se possível, faça do seu estudo a primeira atividade do dia, porque você já vai acordar, você já vai estar com a cabeça fresca para poder estudar. Aí você já vai fazer a atividade mais importante do seu dia, que é o estudo para esse concurso, que vai mudar a sua vida totalmente. Utilize pausas, né? Não queira estudar tudo de uma vez. Existe uma técnica chamada Pomodoro, que é basicamente você estudar, focar 25 minutos sem parar e descansar 5, sempre com essas pausas, e essa pausa vai te dar aquele fôlego para você voltar ainda focado e você não dispersar. Tire 1 ou 2 dias antes do seu estudo ou durante o seu estudo para resolver suas pendências, porque são essas pendências, às vezes uma conta que falta pagar, alguém que você precisa conversar, alguma coisa, são essas questões mal resolvidas que vão aparecer no meio do seu estudo, que é aquela famosa zona de procrastinação. A hora que o seu cérebro está querendo parar de estudar, ele começa a desviar o assunto e é nessas pendências que o seu cérebro vai atacar, para que você pare com aquele modo de foco ali. E tenha o seu cantinho do estudo, seja ele qual for, aonde for, tenha um lugar preparado apenas para você estudar, tá? E lembra daquele comercial, eu acho que é da Amanco, que tinha o cantinho do guerreiro, que é churrasqueira e não sei o quê? Então tenha em mente que o seu cantinho do estudo hoje vai ser o responsável pelo seu cantinho do guerreiro amanhã. E aqui sim, o recanto do guerreiro. Sinuca, chopeira e churrasqueira. Quarto da mamãe. E agora falando em método de estudo, né? Como eu te disse, eu não tinha método nenhum, eu só ia lendo a apostila, lendo, entre aspas, vencendo as matérias, chegava no fim, não sabia de nada, chegava na prova, não lembrava de absolutamente nada. Tá? A primeira coisa, tenha em mente que a VUNESP é simples. Não fique preocupado em saber tudo de português, em saber tudo de direito, que você nunca estudou leis.
calma, porque a VUNESP é simples, tá? Você precisa seguir apenas alguns passos simples. O primeiro passo é a captação de informação. É você ler ou assistir uma aula e depois ler e entender, ter um grau de entendimento necessário para a prova daquela matéria. Que para o caso da VUNESP, o que é a letra da lei e uma interpretação bem simples daquela lei. Não precisa de nada muito aprofundado, tá? Depois disso, você vai fazer uma pequena produção de material. O que é produção de material? É o famoso resumo. Você faz um resuminho, alguma coisa sobre aquilo que você está estudando, com as suas palavras. Não copie nada, porque é isso que vai fazer com que o seu cérebro crie mais conexões para você realmente enraizar aquela matéria na sua cabeça, tá? Essa produção, os conteúdos podem ser resumos, tá? Tabelas de prazos ou pena, né, no caso de direito penal, mas tabelas de prazo para todas as matérias é importante porque cai muito prazo. Então você vai ter contato com toda a sua matéria, depois você vai pegar todo o número que aparece lá, prazo de alguma coisa para outra, você vai fazer uma tabela só com esses números, só com esses prazos, para você dar uma revisada bem rapidinho, porque isso cai em muitas questões. E para direito processual civil e direito processual penal, é legal um fluxograma dos ritos, né? O rito sumário, ordinário, eles têm as fases. Se você fizer um fluxograma, mostrando cada fase, uma flechinha e cada prazo de uma fase para outra, sabe? Um fluxograma simples. Isso vai fazer com que você consiga ver o todo dessas matérias, vai te ajudar bastante. E também, para quem já for afeto, os mapas mentais, que é um material parecido com esse que eu estou fazendo aqui, que com poucas palavras vai servir de gatilho para você lembrar de um conteúdo bem grande, tá? Para esse caso, é opcional, tá? Eu passei em oficial de justiça sem saber o que era mapas mentais. Talvez se eu soubesse, minha aprovação fosse muito mais simples. Mas para a VUNESP, para essa quantidade de matérias, realmente não é tão necessário. Então não se preocupe se você não conhecer mapas mentais. Agora o mais importante é isso. Resolução de questões. Todos os dias você vai resolver muitas questões, que é isso que vai fazer com que você fique totalmente preparado no seu dia da prova, tá? Você vai começar pelas provas passadas, você vai passar por outras provas da VUNESP, principalmente questões de português, matemática, informática, raciocínio lógico. Você vai pegar outras provas da VUNESP e vai começar a resolver. Você vai ver que o estilo de questão de uma prova para outra é bem parecido, tá? E depois que você esgotar todas as provas da VUNESP, você pega outras provas da FCC, por exemplo, que é bem parecido, e vai resolver. Então você vai resolver muita questão, tá? Para você resolver questões, existem algumas apostilas específicas, alguns livros só de questões que você pode encontrar na internet. Por exemplo, da Alphacom tem algumas apostilas só com questões, que é bem interessante você ter. Ou a assinatura de um site de questões, como o Que Concursos, por exemplo, que vai te ajudar muito, vai agilizar esse processo de resolução de questões. Ao invés de você ir atrás das provas passadas, atrás dos gabaritos, ali tem tudo certinho, até muitas questões com comentário de professores, que vai ajudar muito, vai salvar a sua vida mesmo. Para você resolver, falando mais de 1000 questões, você tem que resolver 1000, 2000 questões até o fim do seu estudo. E quando que você vai resolver questões? Ao final do seu estudo teórico. Você vai separar 2 matérias por dia. O primeiro estudo é aquele estudo teórico, que é o da captação da informação e o da produção do material. Depois que você resolveu aquilo, você vai separar um tempo só para resolver exercícios, tá? Então você vai captar a informação, registrar e muito exercício, todos os dias. Isso é muito importante. Muita gente fala para resolver questões só final de semana. Esquece isso. Questões devem ser resolvidas todos os dias. E nos finais de semana, você vai fazer bateria de questões, tá? Você vai passar o fim de semana resolvendo muitas questões. E também vai fazer revisões. Quando você vai fazer revisões? Você vai fazer uma revisão rápida antes do início do estudo teórico de cada matéria. Por exemplo,
hoje eu vou estudar direito constitucional. Antes de começar o início do estudo, eu vou revisar, né, todo aquele materialzinho que eu fiz até então. Eu vou revisar tudo, aí eu começo uma matéria nova e começo a produzir material de revisão. Então, todo dia você vai ter uma pequena revisão. E revisões completas todos os finais de semana, para você chegar naquele final de semana da prova e estar completamente ciente de tudo que vai cair. Tá bom? E para isso, hoje a gente tem materiais de apoio muito legais, que na minha época até não tinha, né? A gente pode falar de cursinhos presenciais, mas é algo que está em desuso praticamente. Hoje, eu fiz cursinho presencial, mas hoje eu não faria, tá? Porque ele é muito pouco efetivo. É muito tempo perdido que você tem lá. E o professor ele vai tentar ir no ritmo da maioria da sala. Então, se você tiver muito tempo para estudar e você quiser estiver indo muito rápido, você vai ser praticamente brecado pelo professor ali, tá? Então, opte sempre pelos cursos online, porque ali você faz no seu ritmo mesmo. Se você tiver num ritmo acelerado, manda bala. Então, os cursos online em vídeo, eles são ótimos para iniciante, porém, ele demanda mais tempo, porque só de assistir o vídeo você não vai conseguir ter aquela matéria enraizada na sua cabeça. Você tem que... É muito importante a leitura, né? É legal que você assiste o vídeo, depois você vai ler, isso vai ficar muito mais simples, essa leitura. E a produção de materiais, não é só assistir o vídeo. E isso vai demandar muito tempo, porque é o tempo da aula mais o tempo da leitura e o tempo da produção do vídeo. Então, a produção do material. Então, se você tiver bastante tempo disponível, videoaula é ótimo. Agora, se você não tiver tanto tempo disponível assim, talvez seja legal outros materiais. Se você quiser material em vídeo, eu recomendo fortemente a LFG, tá com preço bem legal para escrevente, Damásio, que não preciso nem falar, Damásio por muito tempo foi o top 1 dos cursinhos. E o Complexo de Estudo Renato Saraiva também, tem videoaulas bem legais, né? Dentre eles eu gosto o LFG eu acho que está com preço menor hoje. O Renato Saraiva é legal que as aulas já estão todas gravadas, então se você conseguir assistir tudo em 1, 2, 3 dias, você pode, porque as aulas já estão gravadas. Mas se você tiver pouco tempo, uma ótima opção, a opção mais utilizada hoje é cursos em PDF. Por quê? Porque ele tem toda aquela matéria em PDF, então você já está tendo contato lendo aquela lei seca, com comentários do professor que vai deixar aquela lei seca muito mais fácil para você entender, e também, muitos dos cursinhos têm vídeos quando necessário. O ponto dos concursos, eles têm alguns vídeos em matérias mais complexas, e o Estratégia Concurso, eles têm vídeo de todos os PDFs, e também tem arquivos em áudio de todos os PDFs, que você pode, inclusive, ouvir no seu carro, indo para o seu trabalho ou na academia, onde for, você está o dia inteiro estudando para concurso ali. Então, a eficiência desse tipo de material é ótima. Se você tem pouco tempo, essa é a minha dica, tá? E quais cursinhos eu recomendo? O Estratégia e o Ponto dos Concursos, como eu já falei. Então, esses são seus materiais de apoio que vão te levar para esse próximo nível aí que você vai precisar. Tá ok? Então, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre o Guia Completo Eu Escrevente, que foi um guia que eu montei, que é baseado nisso que eu falei para vocês, e que eu vou detalhar cada ponto que eu apresentei nessas duas aulas. Eu fiz um guia, né, praticamente um curso, são mais de 30 aulas, acho que se não me engano são 37 aulas, que eu fiz detalhando cada ponto que a gente comentou aqui nessas duas aulas. Vou passar lá todas as minhas experiências da minha época de concurso e também apresentar essas técnicas novas e materiais novos que não tinha na minha época, né? E também vou detalhar como você deve encarar cada matéria do seu concurso, né? Qual que é o tipo de estudos que eu fiz para o concurso de oficial de justiça, que também foi um concurso muito parecido com esse, e como eu acho que você pode
encarar a matéria dependendo do seu nível, se você é iniciante, intermediário ou já é avançado. Tá bom? Então, fica ligado na próxima aula que eu vou explicar exatamente como você pode ter acesso a esse guia completo que eu criei.